Como organizar a implantação de RH que funciona aí no seu setor, mesmo sem pessoas e sem orçamento para a área? Ah, Carol, porque o meu RH não tem orçamento, o meu RH não tem pessoal. Como que eu organizo a implantação? Será que é melhor eu desistir da implantação de RH, não fazer nada e continuar apagando incêndio? Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou te explicar mais sobre como você pode organizar a sua implantação de RH. Vamos lá! RH, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à aula de hoje, ao Laboratório do RH. Eu sou Carol Cabral Valente, especialista em implantação de RH, e eu implanto RHs que funcionam em todo o Brasil. E aqui no YouTube, como também lá nas minhas redes sociais, @Carol Cabral Valente, eu te ensino a implantar o RH que funciona, para você se tornar um RH mais valorizado e mais reconhecido no mercado. Então já se inscreve aqui no canal para não perder nada, não perder nenhum conteúdo, ativa as notificações e, claro, deixa o seu like, o seu comentário aqui no nosso vídeo. Hoje, inclusive, nós estamos aqui no nosso 14º vídeo seguido do YouTube falando sobre implantação de RH que funciona. Pois é, esse é o vídeo de número 14 da nossa série de vídeos sobre implantação de RH. Toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Essa já é a 14ª semana falando sobre implantação de RH. Então já se inscreve, já siga nas redes sociais para você não perder nenhum conteúdo que eu posto. Eu falo diariamente sobre implantação de RH que funciona. E um comunicado também muito importante, super especial para você que está aqui comigo ou que está chegando agora, é que no dia 11 de setembro, próximo dia 11 de setembro, às 8 horas da noite, nós teremos um webinar online gratuito. Vai ser um super encontro com toda uma estrutura de estúdio, de muito conteúdo para falar sobre o segredo da implantação de RH que funciona. Então corre no link que está na minha bio das redes sociais, clica no link e se inscreve, porque esse evento ele não vai se repetir, não vai ter replay e ele tá muito incrível, não dá para você perder, coloque ele na agenda, tá? E RH, uma dor muito comum que a gente tem no RH, infelizmente, é a falta de investimento na área. Seja investimento na contratação de mão de obra para o setor, como também recursos para contratar plataformas e outras ferramentas. E como que eu sei disso? Eu já passei e passo muito por isso na minha atuação. Afinal, eu sou um RH de linha de frente, né? Então, não são todas as empresas que reservam verba do orçamento para investir na área de RH, na estrutura mesmo do setor, tá? Para ampliar a equipe, para contratar mais pessoas. E a verdade é que muitas empresas não entendem qual é o trabalho do RH e como que o RH pode gerar valor para a empresa. E isso é um problema das próprias empresas, que às vezes têm a mente fechada para a nossa área, se ocupa muito com imposto, com financeiro, com marketing e não se atenta que pessoas também são recursos dentro do negócio. E por outro lado, nós que somos do RH ainda falhamos. Sim, nós falhamos. Falhamos porque nós achamos que vamos mudar a mentalidade da empresa e a importância da área de RH só com discurso. Só com um discurso bonito de que o RH é o coração da empresa, é o coração do negócio, ou você tem que valorizar as pessoas. E a verdade é que o que muda o seu jogo dentro da empresa é o seu resultado, é a sua capacidade de ter um RH que funciona, é o que o RH e o que é um RH que funciona, é um RH atuante nos problemas reais da empresa, um RH organizado, um RH que tem controle das suas atividades e isso vai ajudar todo o negócio. É um RH que a liderança sente confiança em buscar para pedir uma consultoria interna, para pedir uma orientação, um RH que inspira confiança, credibilidade e autoridade. E a responsabilidade de exalar autoridade no RH não é da empresa, é sua como profissional. E a autoridade é algo conquistado com técnica, com posicionamento, com inteligência emocional, com domínio dos subsistemas de RH.
A sua autoridade profissional não vai ser ganhada de presente. Ela precisa ser construída dia após dia, com a sua postura, que tem que ser uma postura impecável dentro do RH. E às vezes a gente é tão atropelada pelos problemas do RH, pelos problemas da área, pela carga emocional que o RH tem, porque o RH é uma área com uma carga emocional muito forte, porque a gente lida com pessoas e a gente tem uma carga tão pesada que a gente se perde e a gente não consegue nem perceber onde a gente está errando no nosso posicionamento, onde a gente não está sabendo se colocar. E por isso que a busca por conhecimento deve ser constante, porque se perder em um mar de emoções dentro do RH é algo muito fácil. E muita gente, muitos profissionais caem nessa armadilha. No RH, a gente vai ter desafios, a gente vai ouvir nãos, a gente vai ter dificuldades em aprovar projetos, e isso não significa que você está na pior profissão do mundo ou que você é a pior profissional do mundo. Eu não sei de onde o RH tirou a ideia que ele sempre vai ouvir sim. E eu sempre cito o exemplo do advogado. Um advogado começa com uma causa na justiça, às vezes causas muito sérias que envolvem famílias, que envolvem guardas, que envolvem pensão, que envolvem liberdade, coisas muito valiosas para o ser humano. E o advogado ele entra com a causa na justiça pedindo ali as suas questões, só que nem sempre o advogado ganha. Muitas vezes ele perde a causa. O juiz fala não para ele, o cliente dele fica decepcionado. E quando um advogado perde uma causa, significa que esse advogado ele é ruim, que a profissão dele é horrível porque o juiz não falou sim para ele, porque o cliente dele ficou decepcionado. Às vezes o cliente se sentiu lesado com o não que recebeu. Se o advogado desistisse da profissão toda vez que ele ouvisse um não ou que ele perdesse uma causa, não teriam advogados no mundo. O que eu quero aqui te dizer com essa metáfora, com esse exemplo, é que em toda profissão nós vamos ouvir nãos, vamos ter nossas causas negadas, vamos ter muitas vezes um projeto rejeitado. E a gente precisa lidar com a frustração e seguir com a cabeça erguida, sem colocar o RH no patamar de uma área horrível, que é o que acontece. Os profissionais de RH depreciando a própria profissão porque não sabem ouvir não. E desculpa, mas isso é coisa de gente mimada, não é coisa de profissional. Ouvir um não, você digere, você reformula e você volta com a cabeça erguida, consciente do seu valor. Aí tem RH que ouve não, começa a arrastar corrente dentro da empresa, sem nem perceber, uma coisa inconsciente. Começa a falar mal do RH, começa a disseminar dentro da empresa através dos desabafos, tá? Que aqui ninguém liga pro RH, aqui ninguém ouve o RH, começa com esse desabafo. Aí sabe o que acontece? Com o tempo, ninguém está mesmo validando esse RH, porque ele mesmo disseminou a ideia para as outras pessoas que o RH da empresa não tem valor. Ele mesmo implantou isso no inconsciente coletivo da empresa, repetindo essas reclamações para as pessoas erradas e sem nem perceber. Então, tá vendo como que a sua postura importa, como que a sua conversa importa, a sua feição, como você não pode ser inimiga da sua profissão, da sua carreira. Ouvir um não, você digere, você reorganiza e você reage de maneira estratégica e impecável para você colher os frutos. E aí, no meio disso tudo, muitos profissionais de RH acham que se não tem orçamento, se não tem gente no RH, se não tem uma equipe grande, é melhor desistir da implantação de RH. Carol, eu tenho muita demanda, eu tenho muita vaga. Ou, Carol, eu tô sozinha. E aí me fala uma coisa, desistir da implantação por causa disso é um erro. Eu entendo que pode parecer impossível começar a implantação, começar a implantar um RH sem um grande orçamento ou sem uma equipe enorme, qualificada. Mas a verdade é que quase nenhum RH começa grande. Todo RH que funciona hoje começou pequeno, começou com processos simples, começou organizando o que já existia. O importante não é o tamanho da equipe, mas sim a clareza do processo e a consistência na aplicação dele.
Eu mesma já pensei assim, não tem apoio, não tem orçamento, tem que ficar pedindo aprovação de item por item, que não tem gente suficiente, um monte de vaga para fechar. Só que esperar ter uma grande verba ou uma equipe completa para só então organizar o RH é como você esperar ficar em forma para só então começar uma dieta, para só então começar a treinar. Eu mesma vivo nessa luta, né? Queria já ser fitness. E o RH que funciona, ele nasce justamente da organização, gente, das pequenas ações, que nem sempre dependem de alto custo. Ter processos bem estruturados vai reduzir retrabalho, vai melhorar os indicadores, vai liberar seu tempo, seus recursos. E é esse ciclo que vai permitir ao RH crescer depois. Então, você não precisa de um orçamento milionário ou de um time enorme para começar. O segredo é saber por onde começar, quais processos você vai estruturar primeiro, quais processos vão trazer a visibilidade que você precisa. E isso que vai te dar força para você conquistar mais e mais recursos no futuro. Então, se você der o primeiro passo agora, mesmo que sozinha, você já vai estar mais perto de ter um RH reconhecido e valorizado. E eu sei que você pode estar pensando que não dá para implantar um RH que funciona sem um grande orçamento ou sem uma equipe. Mas eu quero te contar um pouco mais do meu caso, tá? Do meu exemplo. Na Focus, foi uma empresa de serviço onde eu trabalhei. Eu comecei lá o RH totalmente sozinha. Não tinha equipe, não tinha sistema, não tinha verba extra, não tinha nada. O que eu tinha naquela época, lá em 2017, era muita organização e método para estruturar os processos. E eu fui implantando o RH de forma prática, começando com o que já existia dentro da empresa, que era quase nada, criando processos simples, mas necessários, bem definidos. E só depois de 1 ano de resultados consistentes é que a empresa decidiu investir mais. E aí me deram uma equipe, me deram o sistema e a operação deslanchou ainda mais. E qual foi o resultado? A implantação de RH foi um sucesso. O RH passou a ser valorizado, eu fui promovida, eu consegui equipe, ou seja, o reconhecimento e os recursos vieram depois que eu comecei lá e não antes. Então, por isso que eu sempre te digo, não espere ter um grande orçamento ou uma equipe enorme para começar. O RH que funciona nasce da sua capacidade de implantar processos bem estruturados, mesmo que no início seja só você à frente de tudo, como foi no meu caso. Então, eu comecei na Focus em 2017, mais ou menos, sim, julho de 2017, na empresa junho. Eu tinha vindo de uma implantação de RH em um hospital. Em 2016, assim que eu saí dos Jogos Olímpicos de Rio 2016, um hospital me chamou para trabalhar na estruturação do setor de RH. O hospital era uma maternidade no Rio de Janeiro, em Niterói, Rio de Janeiro, e a maternidade estava passando por uma estruturação. Estava no meio da crise e Zika vírus para cá, muitas mulheres deixaram de engravidar naquela época, né, por conta de tudo que aconteceu no cenário nacional. E aí, gente, o que aconteceu? Eu fui chamada para essa empresa para implantar, para estruturar o RH. E a gente começou uma estruturação de RH do zero lá na maternidade. Foi ótimo para me dar habilidade, para me dar consistência, para me dar prática, para eu aprender coisas que eu não sabia. E nessa época a gente não tinha treinamentos focados em implantação de RH. Então, se eu quisesse, por exemplo, implantar cargos e salários, eu tinha que buscar um treinamento sobre cargos e salários e fazer aquele treinamento sobre cargos e salários. E o treinamento nem era um treinamento focado ali em me ensinar a como começar, como criar o projeto, como implantar o projeto. Eram cursos que basicamente ensinavam o que era e o que a gente tinha que fazer. E eu fiz muitos desses cursos de subsistema, não fiquei dependente só do conteúdo da faculdade. Então, assim, a faculdade de RH, não só de RH, mas como qualquer outra faculdade, tem muita teoria, e teoria muito importante para a gente desenvolver o nosso raciocínio lógico, a nossa análise crítica, mas a faculdade, infelizmente, não nos prepara para tudo que a gente encara no dia a dia da profissão. Essa é uma verdade. Quem fica ali dependendo só do conteúdo da faculdade, seja de qual curso for, acaba perdendo muito espaço competitivo no mercado de trabalho,
Por quê? Porque a faculdade ela é muito importante, ela te dá a base, mas ela não te prepara para desafios que só a prática, que só o dia a dia te ensina. Então a faculdade foca muito mais na teoria do que na aplicação prática daquele conteúdo. E um profissional que não aprende, que não busca informação, que não faz formações extras, que não faz treinamentos, cursos, ele fica muito para trás dos outros profissionais. Porque a faculdade, a pós-graduação, são conteúdos técnicos, são conteúdos teóricos, não são necessariamente conteúdos técnicos prontos para você aplicar no seu dia a dia. Então, se você quer chegar além na sua carreira, se destacar, dominar os subsistemas, você precisa buscar informação para além da sua faculdade. E um erro que eu vejo em todas as profissões são pessoas que se formam em qualquer coisa que seja e falam, mas eu já fiz faculdade disso, eu já tenho diploma disso. Gente, no mundo de hoje, o diploma é só um detalhe. Você ter um certificado, você ter um diploma, é um detalhe. Quando você vai fazer entrevista, quando você vai fazer processo seletivo com donos de empresa, que são as pessoas que geralmente entrevistam um profissional de RH, a primeira coisa que o diretor, que o dono da empresa pergunta para você que é do RH, não é onde você se formou, é o que você sabe fazer. Onde você já fez aquilo ali, o que você sabe fazer, o que você domina. Então, eles não se importam tanto. É óbvio que existem empresas que priorizam uma universidade, um certificado em prol de outra, isso existe no mercado, mas a maioria das empresas, ela quer saber como que você aplica aquilo ali que você aprendeu. Então, você se fiar somente no conteúdo da faculdade, não buscar informação para além, você fica muito atrasada na sua carreira, você fica muito atrasada na sua jornada profissional. Então, não faça isso com você, tá? E aí, nessa época, eu fazia muitos cursos e eu fui trabalhar numa empresa de Niterói chamada Focus, tá? Hoje a empresa, ela já tomou até outro caminho, mas era uma grande empresa na minha cidade na época que eu estava saindo, né? Tinha acabado de terminar minha faculdade de RH. E eu tinha essa empresa ela tinha mais ou menos 300 funcionários na época, era uma empresa muito grande com filiais em todo o Brasil, era uma empresa que tinha passado por um boom muito grande de contratações, então essa empresa ela tinha começado bem pequena, numa cidade lá de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e do nada não, né? Com muito trabalho, com muita dedicação dos sócios, a empresa ela cresceu e teve uma expansão muito grande, chegou a 300 funcionários, abriu filiais em todo o Brasil. Só que é um sintoma, geralmente, das empresas que crescem. A empresa teve um boom, teve muita contratação, muito cliente entrando, e o RH dessa empresa não havia sido estruturado. Não foi por maldade dizer assim, o diretor não ligava para o RH. Não era isso. Ele entendia muito bem a importância da área do setor de recursos humanos. Tanto é que a empresa tinha benefícios excelentes, né, para o mercado, para a área, para a cidade que a gente estava, eram bons benefícios, porque o diretor priorizava isso, mas o RH não havia sido implantado. Por quê? Isso é normal em muitas empresas. A empresa cresce e o dono acaba focando em outras coisas. O dono da empresa foca em marketing, financeiro, em contabilidade, só depois vai olhar para o RH. A gente precisa entender o cenário que a gente lida na área, até para a gente saber como lidar. E aí, gente, eu fiz o processo seletivo para essa empresa, eu entrei nessa empresa e na época havia uma coordenadora nessa empresa. 40 dias depois que eu estava na empresa, eu era assistente, a coordenadora foi desligada da empresa e eu fiquei sozinha. E aí um dia o diretor da empresa me chamou para falar, olha, Carol, eu vou contratar uma outra gestora para o setor de RH para fazer a implantação de RH junto com você. E nesse dia eu estava me sentindo super preparada. Eu falei, gente, é a oportunidade da minha vida, eu já tô aqui, eu tô contratada. Vai que entre uma outra gestora na empresa e ela não vá com a minha cara, queira me substituir, queira trazer um analista, porque na época eu não era analista. E aí, gente, eu falei pro diretor, me dá a chance de implantar o RH. E aí ele fez um acordo comigo, olha, eu vou te dar a chance, você tem 1 ano para implantar o RH, os subsistemas, tudo, e você vai implantar o RH em 1 ano, você implantando o RH, eu te promovo, tá, para gestora do setor.
E, gente, foi o que aconteceu. Eu era sozinha no setor na época, nesse momento que eu falei para ele, me dá o setor que eu vou tocar, vou implantar. Eu não tinha ninguém comigo ali na empresa, era eu comigo mesma. E eu tinha muita vaga. Que lembra que eu falei que era uma empresa em muita expansão? A Focus era uma empresa muito grande, com clientes em todo o Brasil. O diretor da empresa era um diretor, né? É um diretor super querido, super amado. Então, os clientes da empresa queriam muito ser atendidos por ele. Muitos clientes procuravam ele fechava muitos negócios. Então, o ritmo de clientes que a empresa tinha entrando era muito alto e, consequentemente, o número de vagas que a gente precisava fechar era muito alto para poder atender todos aqueles clientes que a empresa tinha, e eram muitos clientes. E aí a gente começou, a fazer todo o trabalho de estruturação. Como eu era sozinha, eu não podia parar vaga, principalmente, e nem atendimento aos funcionários. Eu precisava continuar atendendo os funcionários, eu precisava continuar fazendo vaga. E aí, nesse cenário, eu segui com a implantação de RH totalmente sozinha nessa empresa, tá? Eu fiz toda a implantação de RH lá. Um ano depois, eu já tinha sido promovida, com 6, 7 meses eu tinha tido promoção de analista para analista, já tinha me tornado analista. E um ano depois que eu consegui estruturar todo o setor, eu fui promovida a coordenadora da área do setor. Assumi toda a operação de RH do Brasil, então eu ia muito a São Paulo para poder visitar o time, e eu também ganhei uma equipe, né? Consegui 2 assistentes que depois foram crescendo junto comigo, chegaram a analista, inclusive a Elaine, né? A minha melhor amiga, né? É uma profissional que trabalhou comigo, né? Eu era coordenadora do setor e ela foi assistente, depois analista da minha equipe. E é uma pessoa que eu amo, que a gente trabalhou juntas, foi uma alegria na minha vida ter feito esse trabalho com ela, foi um grande presente para mim do RH, foi ela, a Elaine. De vez em quando eu marco ela lá no Instagram, e foi dessa época. E aí, o que eu quero te contar com essa história? Eu tive um ano para eu conseguir criar a equipe. Ter uma equipe, conquistar a equipe, porque a diretoria até então era resistente. A diretoria queria ver os meus resultados, a diretoria queria ver o que eu ia fazer, como que eu ia me organizar para me falar, tudo bem, agora eu vou confiar em você, uma equipe, tá? Então não foi uma equipe que eu ganhei, foi uma equipe que eu conquistei. E às vezes a empresa testa a gente, a empresa quer ver quais resultados você vai entregar estando ali no setor para saber se vai te dar uma equipe, para saber se vai te dar o orçamento, para saber se vai te dar uma plataforma. Depois de um ano eu consegui contratar a plataforma, eu consegui contratar a equipe, eu conquistei, mostrei resultado. Então, muitas vezes você vai precisar implantar resultado. Implantar o RH que funciona é levar resultado para a empresa ver que vale a pena investir em você, vale a pena investir no seu setor, vale a pena você conquistar o crescimento. E todo esse conhecimento, toda essa bagagem que eu tive dentro da Focus, que era uma empresa nacional que eu atendi a nível Brasil, me trouxe muita bagagem para eu fazer muita coisa depois. Conhecimento nunca é em vão. Depois que eu saí da Focus, eu fui trabalhar em outras empresas, atendendo outras empresas, até que em 2023 eu cheguei na maior empresa de esporte automobilístico do Brasil. E eu conto isso com muito orgulho, essa caminhada. Porque eu não tive família rica, eu não tive herança, eu não tive QI, eu não estudei nas melhores universidades, eu não tive a oportunidade de aprender a falar outros idiomas, de chegar na minha carreira falando inglês, falando espanhol, tendo feito um intercâmbio. Quando a gente passa por grandes empresas, a gente vê que existem muitos profissionais neste cenário. Tudo que eu conquistei foi com muita garra, com muita luta, então eu tenho muito orgulho dessa história e eu posso voltar aqui hoje e falar para você que é possível. É possível você fazer o seu RH funcionar. É possível você implantar o seu RH mesmo estando sozinha, mesmo estando sem equipe. É possível você chegar em grandes empresas. É possível você se tornar gestora da área, ok? Mas se você desiste de implantar o seu RH nunca vai funcionar.
e você nunca vai ser reconhecida e valorizada dentro da empresa. Por quê? Porque se você desiste de implantar o RH e de fazer ele funcionar, você vai continuar apagando incêndio para sempre. O seu setor vai ser visto como desorganizado e você vai ficar arrastando corrente dentro da empresa. E para o seu bem, RH, não dá para ser feliz assim. Desistir da implantação de RH que funciona porque você ainda não tem os recursos é a pior decisão da sua carreira, porque isso vai te paralisar. Porque se não for você que vai fazer o RH funcionar, quem vai? Se é o seu trabalho, se você é especialista em RH e mesmo com medo, com receio de não dar certo, de não conseguir fazer acontecer, você que acreditar em si mesma, que se comportar como uma pessoa capaz para sua própria valorização, você vai buscar recursos para implantar o RH e fazer ele funcionar. Então não dá para fugir do seu trabalho, de entrega, de excelência, por medo, por insegurança, ou pior, por ficar esperando o momento perfeito, de que eu tenho que ter todos os recursos para eu conseguir implantar o RH, senão eu não vou nem tentar. Anota essa frase: o seu maior recurso é o seu conhecimento. O que você precisa ter é o passo a passo certo para implantar o seu RH de maneira correta, com os recursos que você tem e sem se sobrecarregar com as outras demandas. E em tempo de ChatGPT, onde todo mundo tem as respostas para tudo, vai se destacar quem tem as manhas. E deixa eu te contar uma coisa, o ChatGPT não tem as manhas, e eu adoro isso. A manha vem da prática, vem do dia a dia, vem da linha de frente do RH, vem de botar a mão na massa, vem de errar, saber que errou, onde errou, corrigir a rota de maneira correta, de maneira rápida. Então, mesmo que você não tenha todos os recursos para implantar o RH agora, seu maior recurso é o seu conhecimento que você precisa adquirir dia após dia, até para você continuar na frente, continuar competitiva no mercado e você dominar a sua área. A oportunidade perfeita para você começar é hoje, agora. Com o tempo você vai ajustando, você vai ganhando qualidade, ok? E para você começar a avançar na sua implantação de RH, uma das coisas é você saber organizar a sua implantação de RH. Pois é. Implantar o RH não pode ser da sua cabeça. Eu ouço muito isso aqui, Carol, eu quero só focar na implantação de RH, parar tudo que eu faço hoje, eu vou parar as vagas, eu vou parar atendimento, eu vou parar treinamento, eu vou parar as visitas em unidades. Tem RHs que fazem isso, que fazem visitas em unidades. Eu mesma já fiz muita visita na Stock Car, quando eu fui head de RH de lá. Então, eu ia para autódromo, eu ia para oficina, eu ia para fábrica, eu ia para loja. A Stock tinha uma operação muito grande e eu visitava todos os locais que a equipe tinha funcionário trabalhando, tá? E um detalhe sobre isso, muita gente podia achar que as visitas do RH tomaria muito tempo, tomaria mais tempo do que ajudaria na implantação. Por quê? Porque acaba sendo algo operacional. Mas visitar as diferentes estações de trabalho foi muito estratégico para minha implantação de RH nessa empresa. Por quê? Porque eu ia nas unidades, eu conversava com os funcionários, eu identificava problemas macros que estavam passando desapercebidos. Então, às vezes, as pessoas, os gestores, eles estão ali tão imersos na operação que não conseguem identificar problemas. A operação cria uma venda na gente que está muito envolvido e a gente acaba ignorando coisas importantes. Então, eu ia nas unidades e isso me ajudou muito, tá? Me ajudou muito a melhorar. E aí, muitos RHs acham que para implantar o RH é preciso parar tudo que está fazendo naquele momento, toda a rotina do setor e focar só na implantação de RH. E não tem como, tá? O RH é um setor muito importante. Eu não posso parar o seu setor para organizar a casa e depois retomar a rotina. Eu tenho que trocar o pneu com o carro andando. Pede pressão, né? De automobilismo. Então, o primeiro erro que eu vejo nisso é que o RH se frustra, porque acha que como não pode parar tudo, como não tem gente suficiente no setor para tocar a implantação, às vezes você é sozinha, eu entendo isso e é muita demanda, não dá para implantar o RH. E aí que a manha entra, a manha que eu falei para você. Dá para implantar o RH somente com você.
talvez você precise de um pouco mais de tempo. Então, ao invés de fazer a sua implantação de RH em 6 meses, você vai precisar de 1 ano, por exemplo. E tudo bem, um prazo super dentro da realidade de mercado, esse prazo de implantação de RH, tá? Eu mesma, como já relatei aqui, passei 1 ano na Focus só implantando o RH sozinha, só tinha eu, uma média de 10 a 20 vagas por mês, porque a empresa estava em um crescimento acelerado, muitos clientes entrando, muita demanda, muito atendimento, e eu consegui implantar o RH. Meses depois, 1 ano depois, eu fui promovida, virei analista antes e depois cheguei a coordenadora. Consegui 2 pessoas na minha equipe, consegui orçamento para ter sistema, para ter as coisas. Por quê? Porque na minha implantação eu usei muita planilha. E como a diretoria via boa vontade, via resultado, a qualidade, os burburinhos sobre o que o RH estava fazendo, eu fui ganhando muito espaço, eu fui ganhando, tá? Não fui conquistando. Ganhando não, né? Fui conquistando. Então, RH, não se frustre achando que, porque você não consegue focar só na implantação nos próximos meses, a implantação de RH vai ser inviável. Muito pelo contrário, nesse caso, a gente resolve a sua agenda de demandas elaborando um cronograma de implantação de RH. O cronograma faz parte da organização da implantação. Um cronograma com prazos, com datas, com linhas do que vai ser feito, do que vai ser executado, um calendário mesmo ali da sua implantação. O cronograma, ele serve justamente para isso, para você organizar as suas entregas, você ter controle do que você está fazendo, para você ter clareza do que você vai focar, até para você entregar qualidade também e follow-up das suas ações, tá? E o mais importante do cronograma é seguir, tirar do papel as ações, não procrastinar, porque dá certo. O cronograma, ele se torna um guia. Você vai compartilhando esse cronograma com os outros envolvidos na implantação, sua diretoria, seus gestores. Você faz follow-up das suas entregas, tá? Isso vai trazendo visibilidade até no avanço. E um outro problema que eu vejo acontecer muito na implantação de RH. Às vezes a gente fica tão assustada, achando que é muita coisa, duvidando da nossa capacidade, se dá certo, se eu consigo, se eu dou conta, que a gente paralisa. A gente paralisa. E não dá RH para paralisar. A sua vida, o seu setor, a sua trajetória nunca vai tomar o rumo que você sonha se você não tomar algumas decisões importantes. Algumas decisões até que são desconfortáveis para você. Você, por exemplo, investir em se aprimorar, como, por exemplo, você aqui comigo aprendendo. Você arriscar aprender algo novo, tentar aplicar esse algo novo de maneira correta na empresa. Então, não se sinta acuada, você é capaz. Não se anule, não se ignore por ter medo. Tem gente com menos potencial que você crescendo na carreira. Por quê? Porque se arrisca. O medo, ele te paralisa demais, faz você perder tempo, faz você ficar para trás. Tira do papel o cronograma que você criar. Isso é muito importante. E aí, RH, a segunda forma de você organizar a sua implantação de RH é você entender que não é viável implantar todas as mudanças de uma única vez, tá? Você precisa tirar um item de cada vez do seu cronograma, um subsistema por vez. Então, ao invés de você querer esse mês criar cargos e salários, processo de recrutamento, política, tudo em um único mês, você vai se complicar, porque além de você não dar conta, tá, que a gente já falou aqui, é melhor você escolher um subsistema por mês e implantar ele dentro daquele mês. Primeiro, você tem muita demanda, a gente sabe. E segundo, porque além de você ter muita demanda, é melhor você ter um subsistema funcionando muito bem, mostrando o resultado para a empresa, com base em parâmetros, do que ter um monte de processo sendo elaborado e nenhum processo funcionando, entende? Então, você está fazendo um monte de coisa e nada ainda está funcionando. E o nosso recurso é o recurso humano. A gente tem que ter muita cautela ao trabalhar com pessoas para a gente evitar o choque cultural, que eu já até falei sobre isso aqui no nosso canal, tá? O choque cultural é um efeito colateral da implantação de RH, que pode ocorrer se a sua empresa estiver muito desorganizada, se a sua empresa estiver sem estrutura, sem base, que é o caso de muitas empresas no Brasil, infelizmente. Então, com esse cenário de caos, tentar implantar tudo de uma única vez gera choque cultural.
E o choque cultural se torna mais uma coisa para você ter que administrar dentro da sua implantação de RH. Então, você, sabendo que o choque cultural existe em implantação de RH, você precisa entender e aplicar as bases da gestão da mudança. Então, o que é gestão da mudança? Gestão da mudança acontece sempre que a gente vai mudar algo dentro da empresa. E ela é muito importante. Por quê? Porque mostra que o ser humano tem um tempo para se adaptar às coisas novas. Não é simples, não é rápido. Estalei o dedo, pronto, se adaptou. E a sua implantação, ela pode gerar choques culturais porque você mexe nas estruturas. E a gente precisa ir dando tempo para o colaborador ir assimilando e ir se adaptando. Então, implante um item da sua lista por vez. Siga o cronograma e tudo bem. É melhor você ter um processo já performando bem, entregando o resultado dentro da empresa, do que você ter todos os subsistemas, você mexendo em tudo e tá tudo capengando. Então, pega, por exemplo, políticas. Teve uma empresa que eu implantei o RH, que o maior problema dessa empresa eram as políticas. Políticas de uso do veículo, políticas de cartão de crédito, o cartão de crédito corporativo, política de viagem, política de reembolso. Nessa empresa era tudo um caos. Eu ia falar de descrição de cargos nessa empresa e o pessoal ria, porque falava, eu peguei um Uber mês passado para fazer uma entrega pela empresa e a empresa me reembolsou. Aí esse mês ocorreu a mesma coisa e a empresa não quer me reembolsar, Carol. Você quer falar comigo de competência, de cargos e salários? Então, nessa empresa, tinha funcionário que usava o cartão de crédito corporativo, por exemplo, com tigrinho, gente. Pensa a bagunça que era, o caos que era. Então, adiantava eu falar de competência dentro dessa empresa bagunçada, sem regras, sem critérios, sem nada? Não adiantava. Essa empresa não tinha urgência de competência, ela tinha urgência de regras, de base. E quando eu entendi isso, no meu diagnóstico organizacional, eu foquei no que a empresa mais precisava. Eu criei tudo que era política, eu passei 3 meses trabalhando só em políticas de RH. Então, eu criava política, aprovava a política com o jurídico da empresa, depois aprovava com a diretoria, mostrava para os gestores, pegava essa política aprovada, treinava a equipe, mostrava ponto a ponto, dizia por que criamos aquela política, tirava dúvida, acalmava o coração das pessoas e seguia firme. E depois que eu fiz tudo isso, que eu organizei toda essa demanda, aí sim eu fui criar processos de recrutamento, processos de admissão, cargos e salários, entende? Então, na implantação de um RH que funciona, é muito importante você saber identificar quais são as maiores urgências e os maiores gargalos da empresa naquele momento. Lembra que eu já falei que muita empresa cresce rápido, entende? Se você não organizar primeiro que a empresa tem mais urgência e tentar resolver tudo ao mesmo tempo, você não vai avançar. E como que você descobre qual é a urgência da empresa, qual é a prioridade? Através do diagnóstico organizacional. O diagnóstico é uma ferramenta essencial para mapear os principais problemas da empresa e entender o que precisa ser resolvido com mais urgência, o que precisa ser resolvido primeiro. Muitas vezes esse diagnóstico vem antes do cronograma de implantação, justamente porque ele dá essa visão macro do que precisa ser estruturado primeiro. E é nesse diagnóstico que a gente identifica quais subsistemas do RH vão ser prioridade. Então, vou te dar um exemplo. Às vezes, você acha que vai começar implantando o RH por cargos e salários. Mas quando você analisa o diagnóstico organizacional, as queixas que você recebeu, você percebe que a empresa não tem nenhuma política estruturada. E aí a política passa a ser a prioridade. A gente arruma a casa primeiro. Outro caso que já aconteceu comigo, eu entrei para implantar o RH em uma empresa que estava crescendo muito rápido, contratando com muita velocidade. Por quê? Porque era a empresa que estava conquistando muitos clientes, estava crescendo, tá? E nesse cenário, o diagnóstico me mostrou que a prioridade não era cargos e salários, mas sim estruturar um processo de recrutamento e seleção, criar um regulamento interno, tá? Um bom projeto de integração, de onboarding para os novos colaboradores.
Então, o diagnóstico organizacional é o que vai guiar as suas decisões e montar o seu cronograma de implantação vai te nortear também. De novo, nunca tente implantar tudo de uma única vez. Foque em resolver um item por vez. E esse item precisa ser justamente aquilo que o diagnóstico aponta como prioridade. E uma das melhores formas de você identificar as necessidades prioritárias da empresa é simples. É você fazer uma reunião sincera de diagnóstico com as lideranças, com os diretores. Chegar para o diretor e perguntar o que mais te incomoda hoje dentro da empresa. Muitas vezes a diretoria tem várias dores relacionadas à gestão de pessoas, mas como a agenda deles é corrida, eles acabam empurrando isso para depois. Então não é porque não incomoda, mas porque eles já estão sobrecarregados, com muitas decisões, com muitas ideias. E aqui tem um ponto importante, RH. Todo ser humano toma milhares de decisões por dia, tá? São mais ou menos 35 mil decisões. Mas estudos mostram que nós tomamos mais de 35 mil microdecisões diárias. Desde escolher se você vai levantar ou ficar mais 5 minutos na cama, até decidir se você vai tomar água ou tomar café primeiro. Tudo isso consome energia mental e a gente tem limite para tomar decisões. Então, imagina um diretor que precisa decidir assuntos críticos o tempo inteiro. Por isso que grandes líderes como Steve Jobs, Mark Zuckerberg, eles sempre usam a mesma roupa. Não sei se você já recebeu, para economizar a energia de decisão. Então, quando o diretor não resolve de imediato os problemas de gestão de pessoas, não é necessariamente porque ele acha que não é importante, mas porque naquele momento ele está priorizando outras decisões, outros aspectos que ele julgou mais importantes, tá? E aí entra o papel do RH que funciona. Na reunião de diagnóstico, você identifica essas dores, você traz soluções, você resolve. Isso não só organiza a implantação, mas mostra eficácia, dá mais visibilidade para o seu trabalho e ainda aumenta o apoio e o suporte da diretoria para o RH. Todos os pequenos resultados que você conquista na implantação de RH são grandes avanços. Às vezes parece pouco criar uma política, organizar um processo, mas não é. Se antes aquilo era um problema e você conseguiu resolver, você já trouxe resultado, você já tem indicadores, você já tem dados para fortalecer o seu projeto. Então, quer ver? Uma experiência minha na Focus, que foi, uma dessas primeiras implantações que eu fiz. Eu era sozinha no RH, não tinha equipe, não tinha recursos e ainda assim, mais de 300 funcionários espalhados em várias cidades do Brasil. Eu já contei aqui. E aí, RH, o que eu fiz quando eu comecei? Eu fiz um diagnóstico organizacional, montei um cronograma e defini minhas prioridades. Eu sabia que não dava para resolver tudo de uma única vez. Então, eu fui atacando os gargalos mais urgentes. E cada vez que eu resolvi uma dor da empresa, eu apresentava esse resultado para a diretoria e para os gestores. E sabe o que aconteceu? Um ano depois, eu já tinha equipe, já tinha sistema, eu fui promovida, passei a ser reconhecida. Então, não caia, tá? Não caia na armadilha de achar que precisa resolver todos os problemas da empresa de uma única vez. Às vezes até porque você está sofrendo pressão. O que importa não é a velocidade somente, é consistência. Resolver de verdade os problemas, mostrar o resultado, usar cada vitória para ganhar mais credibilidade e autoridade, mostrar domínio, mostrar organização. Quando você resolve um problema dentro da empresa, não guarde isso para você. Pega esse resultado, apresenta para a diretoria, mostra, fale dele. Olha, esse problema aqui a gente já resolveu. E existem outros que também podemos resolver, podemos atacar para resolver. Só que para isso eu preciso de mais apoio, eu preciso de mais orçamento, eu preciso de uma equipe. A diferença nesse cenário é que nesse cenário você não está pedindo recurso com base numa ideia, com base num projeto que você acha que vai ser legal.
Nesse cenário, você está mostrando provas, você está mostrando fatos, você está mostrando resultados concretos. Você está dizendo, eu já resolvi dores reais da empresa. Se você me der suporte, eu consigo resolver muito mais. Então, você percebe a força disso? Você deixa de ser um RH que pede ajuda, sem argumentos, e você passa a ser um RH estratégico, que entrega e mostra resultado, que sabe negociar com base em dados. E isso é o RH que funciona dentro da empresa. A diretoria precisa enxergar claramente o que você resolve e o benefício que você traz. Saia do subjetivo, saia do campo das ideias, traga seus projetos de RH para a prática, para a materialidade. Mostre com fatos o quanto você agrega valor, o quanto você gera benefícios reais. Isso é fundamental. Não só para o seu reconhecimento, o reconhecimento do seu trabalho, mas também para você ir crescendo dentro da empresa, para você ir conquistando cada vez mais recursos para o seu RH. E mais uma vez, RH, eu ressalto, às vezes a gente fica perdendo tanto tempo imaginando que não vai dar conta sozinha de implantar um RH, de tirar o seu projeto de RH do papel, fica pensando que não vai ter aprovação e a gente perde muito tempo pensando que a gente paralisa e não faz nada. A gente perde energia na expectativa, tá? Energia em atividade. Não faça isso. É claro que implantar um RH vai demandar energia, mas a sua imaginação e a sua expectativa, o medo e a insegurança, te fazem gastar mais energia ainda do que você pegar a coisa, aprender como fazer, ir lá e fazer, entende? Então, não fique pintando bichos de 7 cabeças. O maior desafio que a gente tem, às vezes, é vencer nós mesmos. Então, vença você todos os dias, combinado? Vença sua mente, vença o seu medo. Você consegue. Se organize, use as ferramentas que eu já trouxe aqui, recapitulando, cronograma, o diagnóstico organizacional, tá? Essa organização para você começar a sua implantação de RH e fazer dar certo, combinado? RH, semana que vem a gente se encontra novamente, só que semana que vem, RH, o nosso encontro não vai ser na terça-feira. Semana que vem o nosso encontro vai ser na quinta-feira, 8 horas da noite. Você que quer descobrir o segredo do RH que funciona, precisa clicar no link que está na minha bio, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também, fazer a sua inscrição para o webinário online gratuito Segredo do RH que Funciona, que vai ao ar na quinta-feira, dia 11 de setembro, às 8 horas da noite. Vai ser transmitido aqui pelo YouTube, tá? E vai ser em estúdio, muita ferramenta. Nossa, tá incrível. Se inscreve, garanta sua vaga, entra no grupo exclusivo de informações, acompanhe os lembretes que eu estou enviando e não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever no canal, de me seguir também nas redes sociais, se você ainda não me segue, @CarolCabralValente, e de estar comigo no webinário do dia 11 de setembro, às 8 horas da noite, combinado? Um beijo grande do seu RH favorito e até o nosso webinário semana que vem, RH, semana de número 15 semana que vem. Beijo, RH, até lá. Tchau!